para nos falar sobre gestão de águas costeiras nas metrópoles, eu convido Luiz Firmino Martins Pereira. O Luiz Firmino é arquiteto urbanista, formado pela Federal do Rio de Janeiro, é mestre em ciência ambiental pela Federal Fluminense, é doutor em geografia pela Federal Fluminense, com extensão na Universidade de Maryland. É servidor de carreira da extinta FEEMA, atual INEA, foi secretário executivo do Consórcio Intermunicipal e do Comitê de Bacias Lago São João e também membro da REBOB. Foi presidente da SERLA e do INEA, subsecretário de Estado do Ambiente, governador adjunto do Fórum Mundial da Água e coordenou o primeiro Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, na área de saneamento. É autor do livro Controle Social das Águas. Luiz Firmino, a palavra está contigo. Fique à vontade aí por um tempo de 20 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, Hélio, os demais colegas aqui da mesa. É uma satisfação poder estar mais uma vez no INCOB. Acho que tive em todos até hoje, não tenho bem certeza mais se nos primeiros, lá nos primórdios, mas com certeza do quinto em diante tive a oportunidade de estar em todos, então mas também uma oportunidade de rever os amigos, embora dessa vez dessa forma virtual, né? Não tá muito agradável. A forma presencial era mais interessante para as nossas trocas de experiências, mas enfim. Eu dentro do tema que me foi proposto, eu vou botar aqui para poder partilhar a apresentação. Okay. Então, eu achei que até que nós ficamos com uma mesa muito interessante. A gente vai perceber a partir agora da fala do Dilton, né, que fez uma caracterização. Eu vou falar de um lado, talvez um viés um pouco mais prático, e os colegas, na sequência, vão falar dos aspectos legais também, que são fundamentais para que a gente consiga fazer essa administração dessa área costeira. Mas fiquei aqui com o desafio de falar da região metropolitana, o que é bem mais complicado, né? Quem está em comitê de bacia metropolitano sabe que não é fácil, não é. O comitê de bacia já é uma representação que nós tentamos ao máximo pegar os usuários do setor de governo e do setor da sociedade civil o mais representativo possível, mas quando você vai para uma região metropolitana com milhões e milhões de habitantes, começa a ficar complicado você imaginar ter uma representação para esse debate, ou às vezes se formam comitês também de difícil capacidade de diálogo pelo número de pessoas. Então, eu vou focar muito a minha fala na governança, porque eu acho que a governança do processo, em especial na região metropolitana, é muito complexa e eu pretendo dar aqui algumas ideias sobre isso. Mas eu queria começar e vou certamente centrar a minha experiência no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, onde eu militei aí esse tempo todo aí no meu currículo na área de recurso hídrico e mesmo agora mais recente na área metropolitana. Não posso, embora esteja aqui a gente bem caracterizada aqui a nossa área metropolitana, que é aqui no mapa chamada de RH5, né, eu vou só comentar uma experiência que eu já em outros INCOBs tive a oportunidade de apresentar, que é aqui nessa RH4, aqui, que é a Bacia Lagos São João, aqui da região dos lagos, né? Nessa bacia, a gente teve uma experiência de governança muito positiva, e bacia costeira, né, onde foi formado um consórcio ambiental nos anos 2000, inspirado no modelo do Piracicaba, né, do pessoal lá do PCJ,
E foi esse consórcio que ajudou a formar os comitês de bacia aqui e a estruturar. E o interessante da vivência dessa experiência é que o consórcio de prefeituras, exatamente por ter no topo da sua gestão a presença dos prefeitos, e no caso também do Estado, ele tem uma capacidade de executar, de implementar muito forte. E aqui esse casamento, eu já volto a dizer, já falei isso em outros encontros, apresentei essa experiência, ele deu muito certo, porque o comitê ele tem uma capacidade técnica e deliberativa muito importante. Mas para tirar do papel aquilo que o comitê faz, e o Dilton colocou isso na fala dele, é bastante difícil. Então, esse processo de governança aqui deu muito certo. E eu vou mostrar uma similaridade na área metropolitana. Vejam que o Rio de Janeiro, se a gente não falar em região costeira, nós estamos alijando aqui todas essas regiões hidrográficas e seus comitês, porque só ficam de fora aqui os 3 comitês que são bacias estaduais aí da Bacia do Paraíba, né, do comitê do CEIVAP, da Bacia Federal aqui, e o restante, todos eles têm uma interface muito grande com a gestão costeira. Eu tive algumas experiências, né, como servidor de carreira do órgão ambiental lá atrás, com a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, preparamos ainda na época da antiga FEMA os perfis ambientais que eram exatamente financiados para que se fizesse um diagnóstico, que foi muito importante, de todos esses municípios costeiros aqui no estado. Né? Tivemos, mais recentemente, um pouco chamado Projeto Orla, que foi um projeto também que envolveu as municipalidades aqui de vários desses municípios, tentando fazer um ordenamento das orlas. Temos na nossa figura legal o Comitê de Defesa do Litoral, mas que nunca, de fato, foi viabilizado e implantado. E temos a política de gerenciamento costeiro, que eu não, nacional, que eu não vou entrar, meus colegas à frente aí vão falar, e que, de fato, ela não dispõe, ou pelo menos de uma força tão grande quanto a Política Nacional de Recurso Hídrico, a 9433, com a estruturação dos comitês de bacia. Por isso, já de muito tempo foi pregado no Conselho Nacional de Recurso Hídrico até deliberações visando a integração dessas duas políticas. Então, eu acho que esse ainda é um caminho árduo a ser traçado, mas fundamental. Vamos lá para a nossa região metropolitana. Vejam vocês que o caminho das águas aqui está muito bem delineado, né? A região metropolitana, a gente tem a nossa faixa costeira, esse coração aqui, que é a Baía de Guanabara, a Serra do Mar, lá ao fundo, formando esse grande anfiteatro, onde a gente percebe aqui a presença dos rios e a importância dos rios nesse traçado metropolitano. São 13 milhões de habitantes nessa região metropolitana, dos 16 milhões que o Estado tem. Portanto, nós estamos com quase 80% da população vivendo na região metropolitana. Então, você veja aqui o setor litorâneo, só para vocês terem uma ideia, essa área, a soma linear dessa área interna da Baía de Guanabara é tão grande quanto a soma dessa área costeira, limítrofe das praias que são mais frequentadas, né? E aqui muito menos frequentadas pelos problemas que são conhecidos e que nós vamos falar um pouco. Então, nós temos os 2 setores de baixada aqui e a Serra do Mar configurando essa nossa região. Quando a gente fala de governança, e o Dilton, inclusive, falou aí sobre a questão dos planos, da existência de diversos planos, né? Na governança metropolitana, isso foi mais percebido, porque a governança metropolitana ela buscou integrar e fazer a gestão integrada desse território, e aí entram vários aspectos e várias visões sobre o território. Mas olha que coisa interessante. Em verde aqui, nós temos a delimitação do Comitê da Baía de Guanabara, CBH-BG, né, que tem o plano de bacia da Baía de Guanabara. Em azul aqui nós temos o CBH Guandu, né, então que tem o plano de bacia da bacia hidrográfica aqui do Rio Guandu. E
tivemos ainda algumas outras figuras criadas, no caso aqui, na época em que se falou na criação do Comperj, houve a criação de um consórcio do leste da Baía de Guanabara, com a participação dessas prefeituras aqui nesse tom avermelhado, e que se sobrepunha também a boa parte ao Comitê da Baía de Guanabara. E tivemos também um planejamento litorâneo aqui, um plano de desenvolvimento sustentável para a Sepetiba, que se sobrepunha aqui nas questões do Guandu. E em amarelo aqui, tracejado, a área da gestão do plano metropolitano e da gestão da governança metropolitana. Então, vejam como é intricado, né, esse processo, e é importante que a gente consiga maximizar essa potência. Aí eu volto a lembrar o caso da região dos lagos. As decisões tomadas nos comitês, né, elas têm muito mais chance de serem efetivadas num fórum de gestão metropolitana, onde você tem a participação dos prefeitos e do governador de forma mais efetiva. Então, aqui a gente vai ver como o plano metropolitano também, não vou nem usar a palavra se sobrepõe, mas a palavra como ele atua nas preocupações que são dos comitês de bacia. Vejam vocês que a maior parte da nossa região metropolitana é abastecida aqui pela ETA Guandu, né, conhecida como a maior ETA, a maior estação de tratamento da América Latina, 44 metros cúbicos por segundo, e que é resultante de uma transposição que vem daqui de Santa Cecília, do Paraíba, e que é jogada aqui no Rio Guandu, e abastece a 9 milhões de pessoas aqui da região metropolitana. E do lado de cá nós temos a ETA Imunana Laranjal, que atende a toda essa região de São Gonçalo e Niterói, com os outros 4 milhões, aí de quase 3 a 4 milhões de habitantes da região metropolitana. Então, a preocupação que é do Plano Estadual de Recurso Hídrico, que é do comitê, ela é também a preocupação metropolitana. Como foi falado pelo Lupércio de manhã, né, a preocupação, a gente não pode esperar que a crise hídrica chegue para tomar decisão. Então, nós temos hoje 2 grandes problemas que envolvem tanto o Comitê do Guandu quanto o Comitê do Leste aqui da Baía de Guanabara, onde os comitês precisam dedicar muitos esforços na governança. Um é que essa área aqui já está no estresse hídrico. Fala-se num projeto, isso aqui não existe, de uma barragem no Guapiaçu, que não é desejável pela comunidade, e aí que outras alternativas se teria, e isso é um processo puro de governança de comitê de bacia, ajudar a entender os problemas e descobrir qual é a melhor solução. No lado de cá, problemas seríssimos, como a transposição da Light, do setor energético, que vem lá do Paraíba do Sul até o Guandu, onde tem um túnel construído há décadas e que nunca foi mantido. Se esse túnel, que hoje em dia se fala que pode dar um problema, se esse túnel der um problema, 9 milhões de pessoas ficam sem água. Quer dizer, isso tem sido alertado constantemente. Então, são problemas que o Comitê de Bacia e a gestão metropolitana estão irmanados no enfrentamento. E eu acredito que a decisão técnica do comitê, com a decisão política da gestão metropolitana, é um caminho fundamental de governança para que a gente possa pensar em superar, de fato, esses obstáculos. Vejam vocês que várias das questões aqui atreladas à área da Baía de Guanabara, elas têm uma capacidade de efetividade nas decisões muito grande dos comitês, por serem fóruns deliberativos, né? Mas muito dependentes da gestão do território. Se o território não for bem gerido, dificilmente o comitê consegue êxito nessas propostas. Então, a gente vai ter, no âmbito metropolitano, várias propostas que merecem um diálogo maior e mais importante com o comitê. Por exemplo, aqui a gente vê as 2 áreas de baixada que estão mais ocupadas e que são áreas sujeitas à inundação, ao problema da ampliação do nível do mar,
onde o plano metropolitano já fala na configuração de parques lineares urbanos, né, como está aqui nesses desenhinhos, e que dependem muito da participação dos comitês para que esses projetos possam, de fato, serem tirados, né? E são projetos que reestruturariam esse território das duas baixadas, né? E que já estão na sensibilidade do plano metropolitano, mas não nessa escala no plano de bacia, né? Embora identificados os problemas de enchente, de agravamento que essas duas áreas podem ter. Então, mais uma vez, uma área de interface muito grande. Outra, como não poderia deixar de ser, é a questão do saneamento, né? Você tem a nossa maior mazela, certamente, dos nossos rios, principalmente dos nossos rios urbanos, né? Nós estamos aqui, quanto mais as áreas adensadas da região metropolitana, mais poluídos estão os rios pelo carreamento dos esgotos aí dessas áreas para os rios. Aqui um exemplo do rio Pavuna, né, que é, de fato, uma situação muito ruim, e aqui a estação de tratamento, ociosa, com uma capacidade enorme de ampliação, né, e essas áreas todas absolutamente ocupadas, inclusive já impermeabilizadas, portanto, todas elas dotadas de drenagem que acabam por lançar seus esgotamentos de forma mais rápida nos rios. E o plano metropolitano traz a proposta de cinturão, né, do cinturão sanitário ao longo dos rios, que intercepte todas essas drenagens e aproveite essa capacidade ociosa feita nos planos de despoluição desde a década de 70, né, e que não são mais efetivadas pela ausência de rede capaz de levar todos esses esgotos ao tratamento. Então, mesmo um processo como esse, o envolvimento do Comitê de Bacia é fundamental, é crucial, porque isso aqui necessita de uma governança para que você possa, e uma governança aí quase que de microbacia de cada um desses rios metropolitanos, são 8 grandes rios, para que você possa definir os melhores traçados e os melhores projetos para a solução. Então, mais uma vez, a necessidade de esses planos conversarem. Vejam que, para além dessa discussão, a questão do gerenciamento costeiro, há toda uma interface onde, aqui no caso, se coloca a proposta da Bahia reinventada, que você perdeu essa Bahia, você tem municípios aqui como São Gonçalo, Caxias, que não fazem uso do fronte que tem para a Baía de Guanabara. É uma coisa incrível, quer dizer, não se aproveita esse... E mesmo o Magé também está de costas para a Baía de Guanabara. Então, há toda uma proposta de revitalização das orlas e para que se possa enxergar. E isso tem muito a ver com o gerenciamento costeiro. A Baía de Guanabara virou um estacionamento de embarcações, porque o petróleo é uma atividade muito forte. Então, não há, na política de gerenciamento costeiro ainda, uma gestão de controle desse processo para que você possa efetivamente melhorar o uso disso. Então, isso tem problemas que afetam a pesca, principalmente a pesca artesanal de todas essas áreas, e que poderia ser melhor gerido dentro dos interesses, claro, de todos os usuários, mas que o gerenciamento costeiro não dá conta e que a gestão de recurso hídrico consegue dar conta. Poderia até entrar na discussão também da cobrança pelo uso de recurso hídrico. Essas embarcações, plataformas aportam aqui dentro da Bahia, sem, às vezes, deixando manchas órfãs de óleo, sem deixar nenhum tipo de contribuição para o processo de gestão. Então, mais um ponto aí de interface com a gestão de recurso hídrico. Então, vejam vocês que nessa estruturação metropolitana, que no caso do Rio de Janeiro, já virou uma lei complementar, obedecendo a uma decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal arbitrou que as questões de interesse metropolitano não são nem exclusivas do município, nem exclusivas do Estado. Devem ser geridas, né, por uma gestão metropolitana, que deve ter um conselho deliberativo aqui, que é o conselho onde estão os prefeitos, que deve ter uma agência executiva metropolitana, que no caso do Rio de Janeiro isso já está criado,
um conselho consultivo e comitês intersetoriais metropolitanos, onde o comitê de bacia já é um comitê intersetorial metropolitano pronto, com seus projetos no seu plano de bacia para serem levados a esse nível de implantação. Então, o saneamento, a mobilidade, o ordenamento, o efeito de mudança climática são funções públicas de interesse comum metropolitanas e que hoje, por essa determinação do Supremo, e no caso do Rio, que já implementou a sua lei à luz do que o Supremo decidiu, já tem uma forma operacional de implementar. Voltando aqui para encerrar, lá na proposta que eu tinha falado inicialmente, no exemplo da região dos lagos, vejam que a região dos lagos conseguiu, inclusive, implementar portarias de pesca através das decisões de deliberações do Comitê de Bacia, ancorado com o consórcio intermunicipal. Então, a Lagoa de Araruama ela tem hoje uma portaria de pesca que é diferente, porque a portaria nacional de pesca não atendia ao ecossistema lagunar, que é totalmente diferenciado. E hoje ele tem uma portaria específica para pesca. Criação de unidades de conservação costeiras, tudo isso foram ações implementadas em conjunto lá com o Comitê de Bacia. Então, a gente vê que essas interfaces existem, são possíveis, né? E é um desafio grande que a gente consiga, de fato, trabalhar nesse nível da governança metropolitana, e eu acho que os comitês de bacia têm muito a ganhar se conseguirem fazer essa interface metropolitana, assim como a política de gerenciamento costeiro. Era isso, obrigado. Mas eu estava parabenizando, Firmino, pela sua fala. Você consumiu os exatos 20 minutos. Quando o cronômetro zerou, você também zerou a sua fala. Mas eu fiz algumas anotações aqui sobre a sua importante manifestação. Primeiro, quando se fala de uma região metropolitana como o Rio de Janeiro, as questões mudam de proporção, né? Você está tratando de uma região do nosso país que vamos dizer assim, sempre foi tratada como a vitrine, né, do turismo brasileiro, né? Um exemplo de metrópole bonita, bem-sucedida, né? Utilizada no cinema, etc. e tal. Então, não é tão simples assim tratar de uma região metropolitana como a região metropolitana do Rio de Janeiro. Considerando também as peculiaridades de que ali tem mais de 80% da população do estado do Rio está ali dentro. Então, tudo isso vai ganhando uma proporção muito maior. E você fala da questão da governança. Eu achei muito interessante quando você faz essa relação da governança, citando os comitês, né, e os consórcios, né? Essa questão, e você cita o caso aí da Bacia Lago São João, né, que é um exemplo claro disso, né, que você tem, de um lado, um comitê atuante e, do outro lado, você tem um consórcio. O consórcio, como você mesmo disse na sua apresentação, você tem a oportunidade de participação de prefeitos, de entes de governo, que têm capacidade de operacionalizar as ações. Vamos botar isso em prática, vamos decidir, vamos pegar orçamento, vamos gastar. Então, isso é muito importante. Talvez, Firmino, essa seja uma das saídas que a gente tenha de fato. Eu confesso que isso atrai muito, né? Principalmente nesse momento que a gente passa por buscas de caminhos a ser seguido para a gestão de recursos hídricos. Talvez essa é uma avaliação que a gente precisaria, né, pautar mais nas agendas dos comitês de bacia hidrográfica, essa relação comitê-consórcio. O comitê é um ente. E governança metropolitana, que eu quis traçar esse paralelo, porque sim, como perfeito. se fosse um consórcio, né? A governança metropolitana é um grande consórcio. Perfeito, exatamente isso mesmo. Então, assim, eu acho que a sua fala reveste de exemplos claros, objetivos, né, que a gente pode utilizar na questão do gerenciamento costeiro, na questão da relação dos comitês. Muito interessante aí a participação do comitê da Bacia Lagos São João, na questão lá de discutir a própria questão da pesca, né?
considerando características locais. Então, tem muita coisa, de fato, Firmino, que nós precisamos aprender, podemos aprender a partir da sua apresentação aqui. E você não podia deixar de citar o saneamento, né? A questão do saneamento, não só no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, no Brasil como um todo, tirada algumas regiões em que o cenário é um pouco melhor, mas é um grande problema brasileiro, né? A questão do saneamento de fato relevante, né? E acho também agora que essa discussão do marco do saneamento e a gente fazendo isso no âmbito da Agência Nacional de Água, isso vai possibilitar uma proximidade maior do envolvimento dos comitês com relação a isso. Então, aí, muito obrigado pela sua preciosa palestra.